Mais um Potter Entrevista. Seguimos nessa terceira temporada, onde estamos em busca de uma resposta. A gente é da Gaúcha ZH, a gente é de Rádio Gaúcha, também do Jornal Zero Hora, no Rio Grande do Sul. Isso aqui é gravado em Porto Alegre. E a gente está em busca de pessoas que venham pra cá e falem o que elas sabem nessa vida sobre o que diabos, afinal, são esquerda e direita. Todo mundo discute isso, todo mundo tem alguma visão sobre isso, mas penso eu que os políticos que lidam melhor com isso, que lidam... Talvez a vida deles dependa muito disso também. Não exatamente dos conceitos, mas do que isso é transformado na realidade. São as pessoas mais adequadas a falarem sobre isso. Qualquer pessoa adequada, basta ter estudo, obviamente. Mas viver isso na pele, eu acho que é muito importante. A gente tem a honra de trazer aqui um ex-governador para contar pra gente como é que o lado dele, como é que ser ele vive e viveu essa situação. Governador Tássio Genro, tudo bem? Tudo bem, Potter. Em podcast a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, porque as Perfeito. pessoas escutam a hora que elas quiserem, de madrugada, fazendo qualquer outra coisa. Mas o que eu tô sentindo nessa terceira temporada, governador, é que parece ser um assunto eterno. Eterno. É eterno. Eu vou tentar contribuir aí com esse debate, Potter, da maneira mais impessoal possível, né? Sem, inclusive, fazer referências concretas a políticos, né? Porque nesse debate, quando a gente faz referências concretas, as pessoas se vacinam e deixam de prestar atenção, porque já tem um pré-conceito, né? Perfeito. Seja um pré-conceito contra a esquerda, seja um pré-conceito contra a direita. Então eu vou tentar colocar de uma maneira mais genérica e histórica o que isso significa. Eu poderia apontar duas diferenças fundamentais, assim, para compreender esse dilema de quem é que é a esquerda, quem é que é a direita e como é que isso aí se traduz na vida política. Vou começar por duas observações. Primeira, né? Quem é de esquerda presta mais atenção na questão social. Quem é de direita presta mais atenção na questão econômica. As duas questões são questões extremamente importantes para a pessoa se situar na esfera da política, né? E elas, inclusive, elas estão sempre presentes com pesos diferentes. Então, uma pessoa de esquerda, quando vai abordar um determinado fenômeno qualquer, ele começa fazendo uma formulação, fazendo um enunciado social, né? A pessoa que é de direita, normalmente começa as suas observações, pode chegar no social, assim como a esquerda pode partir do social e ir para o econômico. A pessoa de direita parte do econômico porque entende que o econômico é a matriz de tudo aquilo que vai acontecer no comportamento das pessoas na sociedade. Então, este é um exemplo flagrante da diferença que tem entre esquerda e direita. Uma outra diferenciação é o conflito que existe entre autoridade e liberdade. A pessoa de direita, quando vai abordar a questão democrática em geral, ela parte para filtrar as suas opiniões, para modular a sua relação com a política, ela parte da questão da autoridade. Ela diz normalmente assim: a autoridade, se não for respeitada, não permitirá que haja a liberdade para todo mundo. A pessoa que é de esquerda, ela parte da liberdade para dizer o seguinte: olha, a autoridade, para ser respeitada, a autoridade, para ser legítima, ela tem que receber os influxos da liberdade, tanto das liberdades individuais como liberdades coletivas, para que a sociedade possa funcionar com certa regularidade, com certa tranquilidade, com certa estabilidade. A partir desses dois conceitos, eles podem se fundir, um anular o outro, eles podem se comunicar, eles podem se rejeitar, e as pessoas vão então construindo as suas opiniões políticas na sociedade. Um dos grandes filósofos do direito e pensadores da política modernos, né, que para mim é um exemplo significativo, uma pessoa que eu sempre recorro para compreender esses fenômenos políticos e sociais, é o Norberto Bobbio, né, que é um filósofo italiano que foi a voz da Itália democrática depois da Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma espécie de catecismo, né,
do que é esquerda e o que é direita. E lembrou, inclusive, que o próprio nome esquerda e direita surgiu por acaso, né? Surgiu na Revolução Francesa. Estavam sentados, né? Os jacobinos e os girondinos sentados uma à direita, outra à esquerda, então ficou essa conceituação. Mas realmente essas diferenças existem. As pessoas, quando se movem na cena política, elas se movem dentro de critérios éticos e políticos que estão balizados por essas duas diferenças, né? Como é que a pessoa encara o conflito entre liberdade e autoridade e como é que a pessoa encara o conflito entre o social e o econômico. O senhor traz uma complexidade de conceitos que, a olho nu, a gente não consegue enxergar nas discussões, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, há um tempo atrás, era de direita quem era contra o PT. No Brasil de hoje é de esquerda quem é contra o Bolsonaro. Vamos lá, no Facebook e no Twitter as coisas são muito mais ralas pelo espaço, pelo formato que as redes sociais são, assim, de tentar discutir isso. É assim no Brasil? O Brasil ainda classifica esquerda e direita de uma maneira, vamos lá, infantil? É que, na verdade, as redes, e particularmente o Twitter, né, que é uma forma de expressão bastante econômica, tem uma importância extraordinária para você verificar quais os sintomas subjetivos, os sintomas culturais que estão percorrendo a sociedade, seja a esquerda, seja a direita. Mas, na verdade, essa é uma comunicação bastante infantil, bastante restrita, né? Porque como as palavras são poucas no Twitter, as pessoas falam normalmente por anátemas, né? Por exclusão. Eu digo isso contra ti, tu diz isso contra mim. E a comunicação se torna muito restrita. E, portanto, o intercâmbio de ideias, que é o elemento central da sociedade democrática e da própria civilização, do próprio processo civilizatório, que vem com a palavra, que vem com o diálogo, que vem com a interação, fica completamente prejudicado, né? De certa forma, portanto, essas guerras do Twitter, elas imbecilizam as pessoas, né? Não que todo mundo seja imbecil, absolutamente, mas elas tendem a trazer para a tona aquilo que as pessoas têm de pior, e não o que as pessoas têm de melhor. Esta é a tendência que existe. É claro que já existe hoje também uma contratendência, né, das pessoas ocuparem o Twitter com coisas mais úteis, com coisas mais sérias e até com diálogos curtos, né, que possam gerar algum tipo de sensibilidade no adversário. O senhor já mudou de opinião lendo um tweet? Já mudei de opinião lendo um Twitter. As pessoas expressam ali as suas grandezas, as suas debilidades, as suas misérias morais, as suas infantilidades políticas de maneira recorrente. Então, você olha um Twitter de uma pessoa e diz, mas eu não sabia que essa pessoa seria capaz de dizer uma coisa dessas, né? Assim como tu vê determinadas pessoas que tu tinha um olhar crítico, um olhar de desqualificação dessas pessoas, e elas de repente se expressam de uma maneira grande, de uma maneira generosa, de uma maneira positiva, seja sobre uma situação, seja um adversário, né? Então isso é uma complexidade do processo civilizatório. Agora, tanto a esquerda como a direita, elas têm que ser colocadas no seu devido tempo e no seu devido espaço social, né? É impossível você dizer, né? Eu me lembro até de um diálogo extraordinário na época da transição do regime militar para a democracia política no Brasil. Estava sendo feito um debate... A transição mesmo, década de 80 já. Década Figueiredo... de 80, fim da década de 70, começo da década de 80, naquele período. Um debate na Bandeirantes, né? A Bandeirantes tinha um canal que eles começaram a discutir a questão democrática, adiantaram determinados temas importantes, onde estava sendo feito um debate entre dois grandes intelectuais do Brasil. Um intelectual de direita, uma pessoa extraordinariamente culta e fundamentada nas suas opiniões, José Guilherme Melchior, o autor de um grande livro sobre crítica literária e crítica da cultura do Brasil, que se chama Razão do Poema. E, pela esquerda, o Leandro Conder, né? Um dos grandes professores, um dos grandes acadêmicos, uma das grandes figuras da esquerda brasileira de formação marxista. E aí eles estavam debatendo, né, sobre a questão do marxismo, cultura, democracia e tal. E num determinado momento se falou nas experiências revolucionárias do século passado.
E o Leandro Konder disse, olha, a experiência revolucionária mais importante que houve no século passado, com todos os erros e com todas as combinações erráticas que teve com outras questões, como a guerra, como a questão da repressão política, foi a Revolução Russa, que ocorreu no início do século, né? Em 17. E depois evoluiu, ainda não tinha caído a União Soviética, né? O primeiro-ministro Cairia no o primeiro-ministro final era o Brezhnev, ou estava saindo o Brezhnev, ou estava entrando, não me lembro bem. E aí o Leandro Konder, o Melchior perguntou para o Leandro Konder, você acha que o Brezhnev é de esquerda? Veja, né? Um dirigente político e de Estado, uma potência econômica e militar extraordinária, que foi produto da Revolução Russa. E o Leandro Konder não sabia o que dizer, porque ele defendia, né, um socialismo democrático. Ele não aceitava que um regime socialista tivesse que ser autoritário e tivesse que estrangular a democracia, como ocorreu, né, naquele período stalinista, não União Soviética, e que depois permaneceu nos seus traços mais importantes do ponto de vista político. Aí o Leandro Konder disse, em termos... E o Mercório disse, mas em termos não é uma resposta. Qual é a tua opinião sobre isso? Isso demonstra, né, essa questão da historicidade, né, a historicidade do conceito da esquerda e da direita. Aquilo que é de esquerda num determinado momento e que casa com o sentimento de liberdade e de rebelião pelas liberdades. Por exemplo, você defender a luta armada contra o Hitler internamente na Alemanha é uma posição libertária de esquerda, porque o Hitler fez os campos de concentração. Através de milícias organizadas, privadas, ele colocou pessoas e matou nos campos de concentração. Então a luta armada ali seria uma luta libertária, né? A luta armada contra um regime democrático, né, é uma luta completamente insustentável, existindo canais para participação política, para discussão, porque ela desrespeita o fundamento, né, básico de toda a sociedade, que é a comunicação política, o diálogo político, o debate e o processo eleitoral, né? Então, uma luta armada contra uma democracia, ela não pode ser considerada de esquerda, nesse sentido libertário que eu estou colocando. Claro. Né? Assim como, né, você desrespeitar a eleição de um candidato de direita que aceita a Constituição e que promove os valores da Constituição, nem que seja seu modo, né, se rebelar de maneira armada contra um governo desse tipo, não pode ser considerado uma coisa libertária, porque estará desrespeitando o pacto político, né, que instituiu esse governo. Agora, é claro que tem casos que os governos, sejam de esquerda ou de direita, eles saem dos parâmetros da legalidade, da Constituição, e aí eles têm que ser tratados dentro dessa ordem, né? Por que acontece isso? Deixa eu voltar no primeiro conceito. Não existe uma sociedade pensando só no social e não existe uma sociedade pensando só na economia. As coisas se fundem, né? E aí, bom, como tu falasse, né, a direita começa pensando em economia e a esquerda no social. Por que todo mundo que é um pouco mais sensato não fala assim, olha só, eu tenho pedaços de esquerda e pedaços de direita? Isso também ocorre, né? Isso também ocorre. E ocorreu de uma maneira muito significativa depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma fusão entre esquerda e direita e aquelas tendências revolucionárias mais clássicas que se originaram das grandes revoluções do século passado, elas foram se moldando através do chamado contrato social-democrata, né? Onde, de um lado, nós tínhamos as classes empresariais, né? A burguesia industrial, a burguesia clássica, de outro lado, os sindicatos organizados nos seus partidos. Isso aí gerou um diálogo social e gerou um equilíbrio social-democrata, né? Até hoje nós temos isso em países importantes, como a Noruega, como a Suécia, como a Dinamarca. E esse equilíbrio gerou uma sociedade articulada, uma sociedade democrática, uma sociedade respeitosa dos direitos humanos, onde os salários, por exemplo, no setor público, eles se diferenciam de 1 para 5. Enquanto que aqui no Brasil nós temos os salários nas empresas privadas e no setor público se diferenciam de 1 para 100, de 1 para 80, de 1 para 200, né? Dependendo do tipo de ganho que as pessoas têm. Então, esta fusão entre a questão econômica e a questão social, ela é alcançável em determinados períodos históricos. Agora, por que ela não é sempre alcançável? É porque nem sempre você pode fundir o bem e o mal. A direita diz, eu sou o bem. A esquerda diz, eu sou o bem. A direita diz, ele é o mal.
A esquerda diz, ele é o mal. Então, o conceito de bem e de mal, eles sempre vão existir, mas eles vão tomar tonalidades diferentes nas circunstâncias históricas determinadas, vão tomar tonalidades diferentes nas relações sociais que estão em curso, assim como a esquerda e a direita também vão tomar essas tonalidades diferentes. Mas vão sempre existir. Assim como vai sempre existir o bem e o mal, vai existir também a esquerda e a direita, né, dentro desses condicionamentos históricos que eu estava mencionando. Vou repetir então uma pergunta feita no debate. O senhor se considera um cara de esquerda? Sim, desde os 14 anos de idade. E o que o senhor tem de direita? Todos nós temos, né? Assim como determinadas pessoas que estão no campo da direita democrática, da direita, né, que obedece às regras do jogo, como diz o Bobbio, tem determinados conteúdos de esquerda. Por exemplo, né, eu estive uma vez na Dinamarca como ministro da Justiça e conversando lá com a minha contraparte, o ministro da Justiça da Dinamarca, e ele integrava lá um governo do Partido Liberal, que era o partido contra a social-democracia. E ele era um admirador do governo do presidente Lula e me disse o seguinte: nós aqui na Noruega, nós temos uma visão do liberalismo, de um liberalismo social. Né? E esse liberalismo social não nos faz estranho a um governo como o de vocês. Nós temos, inclusive, determinados comportamentos aqui, enquanto governo, na relação com a social-democracia, tinha saído há pouco do governo, que é um relacionamento de buscar o bem comum dentro da tradição dinamarquesa. Né? Então as pessoas têm. Eu, por exemplo, né, como governante que fui, e fui governante em vários espaços, de prefeituras, de ministérios, no governo do Estado, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre liberdade e autoridade. Mas eu parto sempre do pressuposto de que a liberdade é um valor superior. Então eu incorporo nesse meu raciocínio a questão da liberdade, a questão do direito às pessoas participarem, das pessoas lutarem, das pessoas se expressarem, né, dentro dos parâmetros constitucionais que dá autoridade para o governante, para resolver os problemas, para dialogar e para incluir, né, o mais amplamente possível todos os setores da sociedade numa concertação, como eu sempre, né, como eu usei essa palavra, que aliás tive a honra de colocá-la no vocabulário político brasileiro através do Conselhão. Assim como pessoas que são de direita incorporam determinadas pressupostos da esquerda. Né? Você pega, por exemplo, um governante de direita como a Merkel, né, que é uma das pessoas que eu admiro, que são do campo da direita tradicional. O tratamento que a Merkel deu para os imigrantes, o respeito e a generosidade que ela teve com aquele pessoal que entrou na Alemanha, é uma coisa característica de uma posição que para mim era exclusiva da esquerda. E não é. Ela foi mais além, inclusive, das pessoas originárias do campo da esquerda nesta questão dos imigrantes, né? Porque todos esses países que hoje rejeitam os imigrantes, que não querem aceitar a sua presença, são países que fizeram os seus grandes ativos econômicos através do colonialismo, através da exploração brutal, violenta e muitas vezes assassina dos povos africanos. E a Alemanha não fugiu à regra. Né? Então, quando uma governante de direita democrática faz uma coisa como essa, tem que ser salientado. Isso se incorpora ao processo civilizatório. Uma pergunta em cima disso. O senhor disse que vê um ato da Merkel, que o senhor classificou como uma pessoa de direita, e fala assim, mas isso é tão esquerda de aceitar os imigrantes. Será que tudo não é muito mais complexo do que ser de esquerda e de direita na vida real? Sim, é muito mais complexo do que isso. Mas os valores que você lida estão sempre balizados por essas categorias. Na política eu estou falando. Sim. Nós estamos falando na política. Assim como os valores que informam o teu relacionamento com os teus amigos, com a tua família, com as pessoas que te cercam, com as pessoas que te procuram, vão estar sempre informadas por coisas boas e por coisas más que você pode fazer a elas. Né? Tu, como uma pessoa, certamente que é uma pessoa boa, vai predominar na tua relação com essas pessoas aquilo que tu acha que é o bem. Mas nem sempre aquele bem é universal. Nem sempre as pessoas se obrigam a entender, né,
estão obrigados a entender que aquilo é universal e que aquilo é verdadeiro. E assim é na política também. Você se move em cima de determinadas concepções que você traz para a sua posição para caracterizá-la, mas na vida real, na vida concreta é muito diferente. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu mandei um projeto para a Assembleia Legislativa, quando eu era governador, para salvar a Previdência Pública aqui no Rio Grande do Sul, que era a imposição de alíquotas progressivas para a contribuição de um fundo público. Começava com alíquotas baixas e ia subindo para os salários mais elevados. Isso é um método que pode salvar a Previdência no Brasil. Sim. Isso aí não foi aceito, nem pelos funcionários de baixa renda, nem de renda superior. Nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa e depois foi decretada a sua inconstitucionalidade. Para mim, foi o projeto mais correto que eu fiz na minha vida em relação a questões previdenciárias. Porque eu reformei o regime de aposentadoria da Prefeitura também e fiz um fundo, né? Um fundo público não estatal que serve aos municipais até hoje. Então, a árvore verde da vida, né, é sempre mais complexa do que o mais soturno dos dicionários e tratados de filosofia. É sempre mais complexo. E a gente tem que aprender essa complexidade para saber se mover com civilidade, com generosidade, com democracia na sociedade que vivemos hoje. Vou voltar para uma questão que a gente estava linkando assim, com essa modernidade hoje, né? Que essas coisas são discutidas abertamente. Nunca se discutiu tanta política, ou melhor, talvez sempre se discutiu política. O que acontece hoje é que chega. As pessoas têm um canal para falar, ela pode escolher qualquer rede social e vai falar. Essa pessoa vai falar, ela tem essa liberdade aqui no Brasil para falar sobre isso. E aí, nessas conversas que a gente estava classificando antes assim, como infantis, que quase todas elas começam da mesma maneira e acabam da mesma maneira, são citados nomes de esquerda e de direita. Estou pensando em 2 crianças de 11 anos de idade, que na verdade na carteira de identidade elas têm 35 cada uma. Começa a citar nomes, tipo assim, vamos lá. Stalin, Pol Pot, os ditadores brasileiros, Chaves, principalmente Maduro agora. Por que a gente acha tantos demônios nos dois lados? Aonde que se perde isso? Onde que esses pensamentos bons, tipo assim, que eu acredito que alguém que pensa na economia quer que a economia seja boa para todo mundo, porque se a economia estiver boa para todo mundo, eu tenho dinheiro para me sustentar, para ter as coisas da minha vida. E se o social for bom, se todo mundo à minha volta estiver bem, ninguém vai me assaltar, porque ela está bem. A gente tem países assim que tem isso, né? Índices baixíssimos, o senhor foi ministro da Justiça, sabe disso. Aonde é que se perde isso? Aonde que aquele conceito bom de esquerda e de direita se perde e a gente cria os maiores déspotas da história da humanidade? É porque essas criações são criações históricas, não são criações, vamos dizer assim, humanas puras, fora do contexto histórico que as pessoas vivem, né? Tanto é que a gente pode dizer hoje com bastante segurança, né, que tem uma direita moderna e uma direita arcaica. Tem uma direita, tem uma esquerda moderna e uma esquerda arcaica. Por quê? Porque as condições em que foram criadas aquelas ideias, naquele momento, mudaram. E o cerco que essas ideias recebem de um outro tipo de sociedade, de um outro tipo de forma de produzir, de outros elementos culturais, faz com que essas, vamos dizer assim, essas realidades formais do que é a esquerda e a direita mudem. Mudem radicalmente. Eu me pergunto o seguinte: o Pol Pot emergiu numa guerra de libertação nacional pela esquerda e se transformou num tirano absolutamente parecido com Hitler. Né? Assim como determinados líderes que surgem pela direita, em determinado momento recorrem a determinadas críticas, determinadas categorias que são do campo da esquerda. Agora, nesse momento mesmo, Macron está fazendo isso. Eu não sei se tu leste a entrevista do Macron no Valor. Não li. Vale a pena ler. Vale a pena ler. O Macron diz o seguinte: olha, eu cheguei aqui com um programa... Gravando no dia, porque alguém pode estar escutando a gente daqui a 3 anos, a gente está gravando no dia 26 de março de 2019. Perfeito. Então a pesquisa tem que ser nessa época aí. Faz 3 ou 4 dias que saiu essa entrevista do Macron. Aí o Macron diz o seguinte: olha, eu cheguei aqui com um programa, o Macron é do Partido Social-Democrata, socialista francês, que é social-democrata centrista, na verdade. Cheguei aqui com um programa, fiz um partido novo e o meu programa não está funcionando.
E eu estou chegando à conclusão que o capitalismo tem que mudar radicalmente. Porque, senão, o capitalismo vai para a breca. Ele não está mais compreendendo, né? Não está mais criando instituições para compreender esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Ele está falando para os coletes, coletes amarelos lá com aquele movimento pesado, brutal, que tem acontecido, inclusive, em vários países da Europa. Então, nós temos que resgatar um modo de ver a sociedade que o capitalismo contemporâneo não está permitindo. Isso é uma ideia de esquerda de um governante que se elegeu pela centro-direita, de uma maneira clara, com um programa antiestatista, com um programa liberal, né, quase que radical, e que está se defrontando com outra situação histórica, completamente diferente daquela que ele presumia. Bom, então geografia e tempo, obviamente, moldam isso. O que acontece com Maduro, por exemplo, que é um exemplo? Que é um exemplo hoje, eu digo, tá aí, respirando. O Maduro, na minha opinião... Sempre buscando o tema daqui, né? De esquerda eu não queria referir a líderes, porque daí já começa... Sim. Né? Não, mas pensa no Maduro dele. Qual é o problema do Maduro? Maduro, para mim, né, e eu já coloquei isso publicamente, em primeiro lugar, ele não é um bom governante. Né? Em segundo lugar, ele não faz jus à herança política que ele recebeu de uma Venezuela que falou, né, para o mundo, falou para a América Latina, através de um projeto que era bancado, evidentemente, pela renda do petróleo, que não conseguiu transformar a economia venezuelana, né, numa economia produtiva, numa economia com capacidade de inserção internacional, e quando caiu a renda do petróleo, desandou aquela experiência democrática, né, aquela experiência, vamos dizer, progressista do ponto de vista social que veio do governo Chávez, que, na minha opinião, não tem nada a ver com o socialismo. Eu não concordo que a Venezuela seja socialista e não concordo, inclusive, que se trate a Venezuela como um caso concreto de necessidade de intervenção humanitária, né? Como ocorreu no Haiti, por exemplo, e em outros países africanos em determinadas circunstâncias. Então o Maduro é produto dessa contradição. Né? Não teve um projeto de nação que tivesse sustentabilidade. E daí, para se manter, tem que se manter com essas artimanhas de poder, né, que vários governantes, em momentos de dificuldade, usam de uma maneira exacerbada e, às vezes, ilegal e até inconstitucional. O senhor falou que desde os 14 anos, quando eu perguntei para o senhor se era de esquerda, o senhor disse que desde os 14 anos. Não quer dizer que de 0 a 13 o senhor era um cara de direita, né? O senhor começou a se descobrir, opa, me encaixei aqui. Aí eu pensava mais em jogar basquete. Né? Imagino. Toda essa altura. Eu imagino. Aí, governador, o senhor, obviamente, tem aquela frase, né? Eu nunca sei exatamente como é que ela é, mas assim, um jovem que não é de esquerda não tem coração e um velho que não é de direita é idiota ou burro, alguma coisa desse tipo assim, o senhor já deve ter lido. Dizem que é do Churchill, mas não é. É um caminho natural de pessoas que vivem a realidade caminhar ao centro. Esse é um caminho natural. E não ficar nas extremidades. Sempre, obviamente, respeitando o tema da entrevista, que é esquerda-direita. Esse é um caminho natural. O senhor se viu caminhando ao centro quando lidou com uma realidade, que é governar? Em diversas oportunidades, sim. Né? Até para respeitar não só as tuas alianças políticas, mas respeitar o tipo de sociedade que você vive. Você ir ao centro não quer dizer que você renunciou às suas ideias primárias, né? De querer uma sociedade justa, uma sociedade que trate todos de maneira igual, que as desigualdades sejam desigualdades feitas para compensar as questões relacionadas, né, com o modo de vida, com o enfrentamento para a sobrevivência dos mais pobres, né, dos mais excluídos. Né? Então, você às vezes tem que ir ao centro. Ir ao centro com realismo para poder governar e aplicar determinados projetos é uma virtude. Porque é uma virtude de quem preza exatamente o pacto democrático e a governabilidade democrática. Agora, o que você não pode fazer, né, e aí é uma questão ético-política grave, é você ir para uma outra posição e iludir que você está, né, aplicando o seu programa, que na verdade você não está podendo aplicar, e não se trata de renunciá-lo. Trata-se de adaptá-lo para uma circunstância histórica para atingir determinados objetivos virtuosos. É a questão da virtude do governante. O governante tem que compreender essa especificidade. É diferente, por exemplo, de você passar para o outro lado. Né?
Eu penso de uma maneira mais ou menos idêntica do tipo de sociedade que eu quero, aquilo que eu pensava quando tinha 14, 15, 16 anos. Era a minha próxima pergunta. Eu penso da mesma forma. Agora, para que eu possa chegar a um mínimo de aproximação com esse meu ideal utópico, eu publiquei um livro na década de 90, aqui no começo da década de 90, que se chama Utopia Possível, onde eu fazia a crítica do sistema soviético, que estava em decomposição flagrante, e dizia que nós temos que colocar uma outra utopia no lugar disso aí, para poder atender requisitos mínimos de civilização, de generosidade social, de integração social e de funcionamento estável da sociedade de uma maneira adequada. Isso teve fases positivas e fases negativas. Você pode pegar no governo Fernando Henrique, por exemplo, o fato de que o governo Fernando Henrique respeitou as regras democráticas de uma maneira exemplar quando foi governante. Você pega um governo do Lula, que na minha opinião foi o governo que mais implementou projetos contra a desigualdade social, pela inclusão, projetos educacionais, e que tem um legado histórico que ninguém vai tirar do Lula. Não adianta ele deixar ele lá. Esse legado ninguém vai tirar dele. Você tem o Itamar Franco, por exemplo, que teve a humildade de fazer uma composição de estabilidade para levar aquela crise que estava o Brasil na época do governo Collor, com todos aqueles escândalos, levar a um bom termo democrático numa eleição, que ao fim e ao cabo acabou elegendo o presidente Fernando Henrique. Então, esse realismo da política não é uma coisa negativa. O realismo da política é um respeito à situação histórica que está vivendo e ao contingente de pessoas que qualquer governante tem que ter. Mas é possível ser realista num extremo? Dificilmente. Um extremo, normalmente, é uma fuga do realismo político e ao isolamento em determinadas dogmáticas, em determinados dogmas. Vamos dar 2 exemplos de realismo que foram perversos. Eu posso dar o exemplo do Hitler, por exemplo. O Hitler, o realismo dele era eliminar a comunidade judia, culpar os judeus todos de serem banqueiros, o que era um absurdo completo, e de terem arruinado a Alemanha. Então, qual foi a radicalidade dele? O realismo dele é o seguinte: temos que extinguir esta parte da humanidade para que a Alemanha seja virtuosa. Então, isso é um exemplo de um realismo que é um realismo cínico, que é um realismo anticivilizatório, que é um realismo da barbárie, o realismo do mal. A mesma coisa você pode dizer do Stalin, por exemplo. Quando o Stalin fez aquele plano quinquenal e jogou o campesinato russo a uma situação quase que de semi-escravidão, para poder preparar a União Soviética para a guerra. Então ele diz, não, para a guerra vale tudo. Não valeu. Tanto é verdade que a Alemanha se tornou um país com uma impotência para produzir alimentos extraordinária. A União Soviética. A União Soviética, teve que importar alimentos depois da guerra. Então aquela coletivização forçada que foi feita foi uma barbárie extrema de isolamento. O que seria melhor? Seria melhor, provavelmente, ele deixar o funcionar a pequena propriedade privada, fazer cooperativas, estimular o campo para produzir, criando um mercado relativo na cidade para essa produção de alimentos. Mas foi o que ele não fez. Ele levou a um extremo realismo que para chegar a determinados fins, que eram fins justos, resistir ao nazismo, cometeu barbáries internas inaceitáveis do ponto de vista humano. Faz de conta que os governos que começam em 2003 com o presidente Lula, 2 governos, depois 2 governos da Dilma, um deles interrompido, são uma montanha que a gente está em outra montanha observando. O senhor olha para aquela montanha e consegue ver lá uma montanha, entre aspas, de esquerda, obviamente brincando com essa metáfora. Ali temos uma montanha de esquerda, ou são vários morrinhos, opa, aquele ali é de esquerda, esse aqui não se adaptou muito ao que eu pensava. Olhando agora, tem um certo respiro. São pouquíssimos anos, obviamente, para a gente olhar para trás. A história precisa deixar passar um pouquinho mais. Mas assim, sendo um pouquinho apressado. Olhando de longe, assim, o senhor consegue ver coisas de esquerda que o senhor sonhava com 14 anos? O Schoenlein perguntado sobre a Revolução Francesa, os 200 anos
da Revolução Francesa, ele disse que era muito cedo para Muito emitir pouco, uma opinião. muito pouco tempo. Então, Muito pouco tempo. eu acho o seguinte, eu acho que essa não uniformidade da esquerda e da direita que existem hoje, O senhor cita Brasil. Brasil, essa ausência de uniformidade, no Brasil e no mundo até, ela está assentada num fato histórico, econômico muito potente, que é a fragmentação que a sociedade sofreu, a fragmentação que as classes sofreram, que a vida pública sofreu, e que não tem permitido que se formem culturas políticas classistas típicas, né? A grande burguesia hoje tem várias opiniões sobre várias coisas. A burguesia financeira tem uma, a área de serviço tem outra, a burguesia agrícola tem outra e tem outras necessidades econômicas. Então pensam de forma diferente. Quando A você mesma fala coisa na burguesia, esquerda. Tem um tom antigo marxista ou não? Não, é o único... Como burgo mesmo, de Não, organização. A burguesia é uma palavra que não foi criada pelo marxismo, ela vem da história do capitalismo. São as pessoas que se constituíram, né, cidade, como donas né? do processo produtivo nas cidades, que se transformaram depois numa gigantesca classe universal, uma classe social global, né? Assim como o proletariado, são os trabalhadores de diversas áreas, de diversos setores. Então não se trata de nenhuma invenção de categoria marxista aí. Embora tenha sido muito utilizado pelos marxistas, por causa disso. pelos marxistas e pelos não marxistas também, né? Todas as pessoas sérias utilizam esses termos para analisar a história do capitalismo. Bem, esta fragmentação ela existe também, Potter, no meio dos trabalhadores, né? Hoje, você pergunta para um trabalhador do setor público, né, que era do setor público ferroviário, se ele era a favor da privatização das ferrovias, ele vai dizer, não, isso aí destruiu a minha vida, né? Perdi meu emprego, tive que me aposentar mais rapidamente. Agora, você pergunta para um trabalhador que trabalha no setor de ônibus, do transporte coletivo interurbano, por exemplo, ele vai dizer, graças ao fim das rodovias que eu tenho meu emprego, que eu crio a minha família, que eu pertenço ao sindicato. Acabaram as rodovias, vieram as rodovias. Então, esta fragmentação que ocorreu na sociedade, essas mudanças, elas preservaram determinados valores, tanto da esquerda em geral, como da direita em geral. Nos dois campos, né, tem os extremos. E esses extremos normalmente se comunicam. Tá? Esses extremos normalmente eles uma ferradura. Se articulam, é uma ferradura. Chega a um determinado ponto em que o extremismo, seja de um lado ou de outro, ele só tem uma linguagem, que é a linguagem da violência. Tá? E essa violência é, inclusive, o que tem caracterizado hoje as grandes manifestações que têm ocorrido na Europa e em algumas partes da América do Sul, da América Latina também, contra a social-democracia, contra a esquerda, contra o desenvolvimentismo, né? Porque tem uma visão que é, eu diria, muito marcada pelo ódio de classe que se concentrou na política de maneira exacerbada nos últimos 20, 30 anos. Eu tenho certeza que essa mídia aqui vai ficar para sempre e daqui a 100 anos alguém vai escutar esse programa. Daqui a 100 anos, não é uma distância de 200 anos, metade disso. Isso pode ser usado para você falar assim, olha só, eles em 2019 eles discutiam o que era esquerda e direita. Não tem uma coisa muito mais complexa vindo aí do que ser de esquerda e direita? Tem. Ou algo muito maior e mais próximo de uma realidade ou de uma adaptação de como essa sociedade de bilhões de pessoas se movimenta? Pode daqui a 100 anos alguém olhar para falar assim, olha só servir como museu. Eles falavam sobre isso nessa época. Veja, daqui a 100 anos, se a humanidade, os diversos governos não se derem conta do processo de destruição ecoambiental, talvez não tenha nem pessoas para pensar sobre isso a respeito do passado, né? Talvez a humanidade até desapareça. Então, certamente, essas categorias vão mudar e vão mudar radicalmente. Vai chegar um determinado momento, e eu acho que nós não estamos longe desse momento, que vai haver uma grande unificação de vastos setores políticos em todo o globo, em todo o mundo, que vai ser o partido da preservação da existência da humanidade. E que vai incidir dura e pesadamente na economia, para que a economia irracional,
né, e agressiva contra o ambiente, como está ocorrendo hoje, sem controle da sociedade, sem um controle real do Estado, não gera a extinção do próprio ser humano, da própria comunidade humana. O senhor é um otimista. Por O senhor quê? é um dos maiores otimistas da história da humanidade. É mais ou menos. O senhor falou que é tipo... É tipo o senhor se abraçar com, sei lá, com Bolsonaro, com... Vamos lá, me ajudem. Mas os nomes de FHC... o Itamar, infelizmente, não tem mais como abraçar. Eu estou falando de um partido majoritário, né? Eu duvido que uma pessoa... Eu duvido que uma pessoa como o presidente atual, né, que está exatamente destruindo as contenções legais para a exploração da naturalidade, para a exploração da Amazônia, que ele entre num partido como esse. Não vai entrar, pelo contrário. Ele vai continuar sendo, se ele continuar nessa linha, um dos grandes agressores e destrutivos dessas possibilidades da humanidade continuar. As questões ambientais hoje são questões que superam as relações de classe. Elas superam, mas elas não terminam. Porque tem classes sociais e setores sociais que são profundamente beneficiados com essa destruição. E só pensam na acumulação privada e no seu bem-estar e na sua riqueza imediata. Não pensam no futuro do planeta. Então, isto vai ter também uma divisão muito grande na política. O senhor foi realista, eu não vou ser realista. Faz de conta que a gente descobriu algo que a gente, independente dos governos, a gente lidou bem com o meio ambiente. A gente conseguiu salvar o planeta. Trabalhando nessa ideia de ficção científica. Avancemos 100 anos e o planeta está salvo na parte da natureza. Bom, tem grandes pensadores conservadores, tipo o Roger Scruton, que acabou de lançar um livro sobre isso, sobre meio ambiente. Era difícil de ver a direita falando abertamente sobre isso. No pensamento dele é muito mais o indivíduo, né? Já classifiquei o cara, né? Bom, é que ser conservador é uma coisa, ser direita é outra. Vamos lá, mas não é isso. O senhor acha que pode ser que ficar para trás a discussão de esquerda e direita? Com o mundo salvo? Pode. E a realidade vai imperar nisso? Pode. É que a realidade ela também tem cor, né? Ela não é uma realidade puramente técnica, não é uma realidade neutra. A realidade ela vai sempre pender para um determinado lado ou não. Por exemplo, se nós tivermos daqui a 100 anos uma sociedade que seja pautada pelos princípios do respeito, né, à nossa riqueza ambiental, respeito à diversidade social, que tenha condições de gerar em cada ser humano que viva nessa sociedade as condições de reprodução da sua existência de uma maneira digna, essa questão de esquerda e de direita vai ser muito relativizada e pode chegar a ser até dissolvida. E daí a humanidade vai estar perante apenas como mediar e gerir tecnicamente este mundo bom que nós conseguimos. Né? Então pode haver, sim, uma unidade superior que dissolva essas contradições. Pode ocorrer. Aliás, é isso que pensava o Marx, né? Na minha opinião, de uma maneira um pouco equivocada. Mas quem sou eu? Acabamos com uma crítica ao Marx. Para ver como as pessoas não estão prestando muita atenção no que todo mundo está falando. Governador, obrigado pelo carinho de vir aqui e de deixar isso. Eu acho legal, porque isso aqui é atemporal mesmo. Eu quero que as pessoas escutem mais para frente e se descubram. Eu tenho certeza que muita gente ouviu, começou ouvindo com preconceito e acabou se descobrindo que tem muita coisa que talvez não achassem que a pessoa, a figura, Tarso Genro pensa igual. A gente ouviu. Por que está tão difícil ouvir? Porque eu só criei isso aqui para isso. O senhor viu que eu mal falei. É porque os extremos estão muito fortes hoje, né? Tem um extremo, né, de uma rebelião de barbárie contra a barbárie que ocorre em determinadas regiões da África, por exemplo. Né? A barbárie colonial está sendo respondida por uma barbárie de tribal, impulso primitivo, né? Primitivo. Impulso primitivo que gera determinados confrontos impossíveis. E também a barbárie da destruição das condições de vida do planeta, né? Que é uma coisa extraordinariamente violenta hoje, que atravessa diversas classes sociais. Então isso aí faz com que as pessoas fiquem um pouco ressequidas. Eu sou uma pessoa otimista, mas eu sou um otimista planejado. Eu sou um otimista para mim não cair em depressão, né? Mas eu tenho uma visão muito realista da tragédia que nós estamos vivendo e que eu procuro equilibrar, né, com a vontade política de que não seja assim e tentar produzir alguma coisa diferente para o futuro. Claro, dentro das limitações extraordinárias que eu tenho como pessoa, como ser humano e como quadro político. Tarso Genro, obrigado. Muito obrigado.
Na produção tá a Paloma Fleck, na produção também tá o Vinícius Moura, e o áudio maravilhoso que se tem aqui, essa montagem é feita pelo mestre Carlos Couto. Pota Entrevista é um produto Gaúcha ZH, e a gente vai continuar ouvindo as pessoas aqui pra gente descobrir que diabos, afinal, são esquerda e direita. Governador, obrigado. Muito obrigado.